Essa música Noiva, né, do Gabriel, e a dança das meninas tem muito a ver aqui com o que nós vamos trabalhar nessa noite. Eu quero dar o tema dessa noite: até onde você está disposto a ir por Jesus? Nós temos pessoas apaixonadas por Jesus aqui essa noite, sim ou não? Glória a Deus. Com toda certeza, Jesus já fez algo que você não merecia por você e para sua família. Faz um movimento aí com a sua mão, só para ver que eu não estou sozinho. Glória a Deus por isso. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre a noiva, sobre a igreja e sobre a forma em que nós devemos caminhar até nos encontrarmos com Jesus, até Ele vir mesmo para buscar a sua noiva, a igreja, que somos nós, uma noiva sem mancha, imaculada. E é algo que às vezes escapa do nosso radar, é algo que às vezes nós nos esquecemos, e é algo que nós costumamos muitas vezes deixar para depois. Às vezes nós nos concentramos com tantas coisas e nós nos esquecemos de qual é o verdadeiro papel da igreja, que é o corpo de Cristo. E para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Lucas 17, verso 12 a seguir. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Vamos parar por aí. Queridos, obviamente aqui, acredito eu, que nenhum de vocês tiveram lepra e foram curados dela. Aconteceu aí já, nesses 12 anos de ministério, que apenas uma pessoa eu conheci que teve lepra e foi curada. Não é mais comum. Mas, nesta época aqui era muito comum. Mas obviamente eu não quero falar de doença hoje, essa doença física. Mas eu quero trazer essa contextualização para a igreja, para o corpo de Cristo, que somos nós. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque com toda certeza o Espírito Santo de Deus tocou na vida de cada um de vocês aqui. Quantos de vocês já entregaram a vida para Jesus? Levante uma de suas mãos para eu conhecer. Olha só, pelo menos 90% do auditório. Glória a Deus por isso. A esses 10 que ainda não, quem sabe hoje não é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Amém? Mas preste atenção então. Vamos nos voltar para esses 90% aqui do nosso público, você que está nos assistindo online. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos a noiva do Cordeiro. Em Romanos 12, verso 5, diz assim: assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Paulo também fala aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, verso 27, assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Paulo também vai falar aos Colossenses, no capítulo 1, verso 18, e ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O que significa isso e por que eu estou falando isso com vocês? Queridos, porque todos nós somos igreja. E agora eu quero falar de a igreja de um modo geral. Independente da denominação que você já
frequentou, independente da placa que já esteve na frente da sua igreja, ou se você faz parte da nossa comunidade, a nossa placa aqui na frente. Agora eu não estou falando da denominação, mas eu estou falando do corpo de Cristo. Nós somos muitos, mas todos nós formamos um só corpo, e a cabeça desse corpo é Cristo. E é interessante porque Jesus, ele é maravilhoso com cada um de nós, e ele vai agir na sua multiforma, na sua sabedoria. Ao mesmo tempo que ele vai fazer no coletivo, ele vai se concentrar em fazer individualmente todas as transformações, restaurações, restituições que cada um de vocês necessitam. Então, quando nós começamos a nos formar esse corpo, quando nós começamos a se achegar a esse corpo, que para fazer parte dele, vocês já escutaram o Éder falando aqui, nós precisamos entregar a vida para Jesus, né? Nos batizarmos, fazer a nossa pública profissão de fé, né? E aí, se você faz parte desse 10%, procura o Éder no final, que eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida. Mas entenda, então aqui nós começamos com um paralelo de que Jesus ele fez pelos 10. Os 10 ficam de longe, olham para ele e falam assim: mestre, Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque naquela época as pessoas que tinham essa doença, eles eram tirados da cidade e eles eram colocados ali numa certa distância segura, e até mesmo do caminho daquela cidade. Por quê? Para que outros não se contaminassem e aí espalhassem a doença na cidade. E eles olham para Jesus, e Jesus, olhando para eles, fala assim: vai, mostra para eles que vocês estão limpos, que vocês estão purificados, que vocês estão curados, que vocês estão restaurados. E eles começam aí, eles obedecem a Jesus. Entenda isso, ainda estando leprosos, eles começam a caminhar em direção à cidade, porque foi a direção de Jesus. E enquanto eles estão caminhando, de repente, um deles olha e fala assim: cara, eu fui curado. Ele é tomado por um sentimento de gratidão, e ele é tomado por um sentimento de... ele para e volta, e ele cai com o rosto em terra e começa a adorar e agradecer e dar graças a Jesus. E ele fala: Senhor, contextualizando para a nossa linguagem aqui, muito obrigado, eu estou curado, eu fui purificado, eu fui limpo, eu fui restaurado. E aí Jesus olha para ele e fala assim: não eram 10? Onde estão os outros 9? E aí agora eu quero que você entenda a nossa função e o nosso corpo como igreja. E eu quero fazer uma cronologia paralela de enquanto Jesus estava em terra, em carne, e nós aqui hoje como igreja. A profecia era que Jesus viria, e Jesus veio. Jesus nasceu, cresceu e viveu no nosso meio. E a profecia, para se cumprir totalmente, era que ele padecesse no madeiro, mas ao final do terceiro dia que ele ressuscitasse. Entenda que Jesus, ele, como foi colocado aqui nessa dança, com a menina que estava toda imunda, ele vai, mas ele sempre traz a pessoa de volta para o corpo. Entenda isso, Jesus nunca vai fazer algo na sua vida para você ficar fora do corpo. Entenda, a internet é uma ferramenta extraordinária. Graças a Deus, no nosso tempo de dificuldade, de pandemia, nós tínhamos essa ferramenta para continuarmos sendo igreja da forma em que estava sendo orientado. Mas em hipótese alguma, ela substitui a interação do corpo. Em momento algum,
ela vai substituir a comunhão, ela vai substituir a sua interação com o seu irmão, e ela vai substituir a sua função dentro do corpo. Entenda que num corpo nós temos vários membros. Faz assim, esse dedinho aqui, faz assim você aí, esse dedinho. Se a gente arrancar ele, tem algum problema para você? Eu ia falar o dedinho, mas aí vocês iam achar que eu estava fazendo uma brincadeira política, né? Então vamos fazer o indicador mesmo, né? Então, se eu tirar esse dedo aqui, vai fazer algum problema para você? E se eu tirar uma orelha sua? Entenda o que eu estou querendo falar? Que independente em qual função você tiver no corpo, você é importante. Jesus, Ele não te restaurou, Ele não te salvou, Ele não restituiu, Ele não te buscou, Ele não te purificou em vão. E eu não acredito que a vida com o Espírito Santo, a vida dentro de uma caminhada com Jesus, ela termina na salvação. Eu particularmente não dou muito crédito para aqueles testemunhos em que a pessoa, ela fala 45 minutos da vida dela fora da igreja, e ela finaliza o testemunho dela assim: e aí eu entreguei a minha vida para Jesus. E parece que é um ponto final, e parece que o livro se fecha ali, enquanto na verdade a ênfase maior e a parte mais interessante e mais edificante que teria na vida do testemunho de alguém seria após a conversão. Só que as pessoas às vezes acabam o testemunho com um ponto final. Por quê? Porque literalmente a história com Jesus delas acabou ali. Elas acham: fui salvo, entreguei minha vida para Jesus, glória a Deus, agora eu vou ficar sentado em cima de um banco e minha vida acaba aqui. Enquanto nós acreditamos no governo do corpo de Cristo, no governo da igreja. E é por isso que é muito interessante você prestar atenção no seu testemunho. Olha para dentro de você. Se você pudesse contar a sua história com Jesus para uma pessoa, qual seria ela? A começar do momento em que você identifica o toque de Jesus na sua vida. Você voltou para agradecer aqui? Você voltou para servir aqui? Ou você foi? Infelizmente hoje muitas partes das pessoas que se convertem, que se entregam para Jesus, elas se dissipam, como esses 9. Elas gostam muito de falar da bênção, mas pouco conhecem sobre aquele que o abençoou. Elas gostam muito de falar sobre a cura, mas pouco conhecem aquele que curou. E é por isso que eu e você precisamos prestar atenção nessa noite. Qual tem sido a nossa função e qual tem sido as nossas ações como igreja? Como eu disse, Jesus veio e Ele caminhou com os discípulos, e Ele ensinou os discípulos, e Ele começou a operar curas, milagres, Ele começou a ensinar, e Ele começou a trazer ali dentre os 12, os 3 mais próximos. Dentre os 3, Ele traz João mais para perto, e Ele começa a separar os discípulos da multidão, e Ele começa a ensinar e servir a multidão, mas revelar, abrir, derramar o seu coração para os discípulos, e Ele começa a curar, e Ele cura o cego de Jericó, e Ele cura a mulher do fluxo de sangue, Ele ressuscita Lázaro, Ele começa a ensinar, Ele olha para aquela prostituta que ia ser apedrejada, Ele protege ela e fala assim: se alguém de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra nela. E Ele começa a estabelecer o seu reino, e Ele vai, e aí Pedro olha para ele e fala assim: Jesus, né? Antes que todos esses aqui te abandonem, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Mesmo que vocês aqui deixem ele, eu não o deixarei. E ele começa a fazer essas promessas.
E as pessoas começam ali a se aglomerar em volta de Jesus, e as pessoas queriam estar perto dele. Mas entenda que a profecia não era que Jesus ficaria com eles em carne. A profecia era que Jesus viria, ficaria com eles estabelecendo o seu reino, morreria e ressuscitaria. E em nenhum momento Jesus omitiu isso de ninguém. Mas as pessoas estavam vivendo como se Jesus nunca fosse sair do lado delas. As pessoas estavam vivendo como se Jesus sempre ia estar ali, sempre ia conversar, que eles iam sentar para comer junto. E Jesus, ele chega um momento e ele fala assim: está chegando a hora. E Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, você não precisa morrer. E aí nós enxergamos um dos três mais próximos dele querendo tirar o foco dele. Ei, preste atenção. Às vezes as pessoas que você tem caminhado junto, ela tem tirado você do propósito que Jesus colocou no seu coração. E Jesus olha para ele e fala assim: arreda para trás de mim, Satanás. E ele vem, e ele começa a chamar os discípulos para orar com ele. E ele começa a caminhar para o seu fim aqui em carne. E ele começa a se angustiar. E ele começa a falar: orem comigo. E aí ele deixa os discípulos aqui, aonde o Gabriel está, e ele anda um pouco mais para frente. E ele se angustia muito. E ele volta para ver se os seus discípulos realmente estavam com ele. E quando ele chega, os seus discípulos estavam dormindo. E aí Jesus olha para eles e fala assim: ei, vocês não podem orar ao menos 1 hora comigo? E deixando eles ali, ele se afasta mais um pouco. E a Bíblia diz que ele começa a ter a angústia da morte. E ele começa a abrir, derramar o seu coração para o Pai que está no céu. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E ele continua. E aí ele volta para ver onde estavam os seus discípulos, os quais ele já tinha acordado uma vez. E ele chega, e eles estão descansando outra vez. E aí Jesus fala: vamos, é chegada a hora. E quando ele está descendo, a guarda já está na base do monte para ele ser levado como prisioneiro. E aí entenda, Pedro olha aquele momento, tira ali a sua faca e fere o soldado. E aqui nós temos um princípio que nós não podemos negligenciar como igreja. Todas as vezes que você vacilar na primeira parte orientada por Jesus, que é a oração, você vai tentar remediar isso com a sua força do braço. Isso nunca dá certo. Jesus, ele olha, ele pega o pedaço da orelha do soldado Malcolm e ele volta. E ele é levado preso. E a partir daí, eu quero que você entenda o que a maior parte da igreja faz com Jesus. No Evangelho de João, capítulo 19, verso 38 a seguir, a palavra de Deus diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, oculto, porque ele tinha medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então ele foi e tirou o corpo. E também foi Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite de Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram o corpo, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para um sepulcro. E havia um morto naquele lugar onde fora crucificado,
e no horto um sepulcro novo, em que ninguém havia ainda sido posto. Ali colocaram Jesus. Entenda isso. Os 4 evangelhos, eles vão relatar o final da vida de Jesus, dizendo a mesma coisa, mas com detalhes diferentes, enxergados na ótica de cada um deles. E eu gosto muito de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 49, porque ele relata algo muito interessante. E todos os seus conhecidos, as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, começaram a ver essas coisas de longe. Então entenda, Jesus ele é capturado, ele é sentenciado à morte, e ele caminha para a morte. E aí todos aqueles discípulos, todas aquelas pessoas que ele curou, todas aquelas pessoas que ele libertou, tiveram medo, e começaram a observar de longe o que estava acontecendo. E Jesus foi crucificado. E na tradição dos judeus, a pessoa que era crucificada, ela era maldita. Então, se você for lá hoje, obviamente nós não vamos ver, mas você vai ouvir o relato, que nós vamos lá em novembro do ano que vem. O Monte das Caveiras. Por quê? Porque os familiares, os amigos e as pessoas que conheciam os que eram crucificados, eles não iam buscar os corpos. Então os corvos começavam a comer os corpos na própria cruz. E depois de um tempo, quando eles precisavam usar o madeiro novamente para crucificar outras pessoas, eles soltavam o defunto da cruz e eles jogavam. Então lá tinha vários pedaços de ossos, restos humanos, por isso conhecido como Monte das Caveiras. Só que todos os discípulos sabiam que Jesus era inocente, e sabiam que a profecia era que ele viria, morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Mas acontece que para eles assumirem o corpo, eles iam se expor, e nesse momento todos aqueles tinham medo, vergonha. Pedro mesmo, que bateu no peito outrora e falou para Jesus: mesmo que todos esses te abandonem, eu nunca te abandonarei. Nesse momento já tinha negado 3 vezes, já tinha sido confrontado. Você é um dos 12. Eu? Você está me confundindo? Aí ele anda mais um pouco. Você é um dos 12, eu lembro que eu vi você com ele. Você está louca. E ele já começa a querer brigar, partir para a ignorância. E aí a terceira vez: você é sim um dos deles. Nesse momento, Pedro, além de negar Jesus, ele sai xingando, esbravejando. E nesse momento o galo canta. E Pedro se lembra: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Entenda, o que tem a ver a noiva com o corpo de Jesus? O que tem a ver a igreja, o corpo? O que nós temos a ver com isso? São os detalhes. O corpo de Jesus precisava ser sepultado num sepulcro nunca usado. O corpo de Jesus não podia ser descartado. O corpo de Jesus não podia ser jogado no lixo. O corpo de Jesus não podia ser descartado junto com os outros corpos que estavam em decomposição ali. Mas aí veio uma omissão de todos aqueles que andavam com Jesus. E é interessante porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, é verdade. Mas todos nós sabemos que Ele voltará, sim ou não? Alguém aqui tem dúvida que Jesus vai voltar? Ninguém? Ok. Mas entenda isso então. A igreja hoje, ela ainda não está restaurada por completo. A igreja ainda não está imaculada.
A igreja ainda não está sem manchas. A igreja está num processo. E aí, os discípulos ocultos de Jesus têm que começar a ser levantados nessa hora, como José de Arimateia. José de Arimateia, que outrora tinha medo, olha o corpo do seu mestre dilacerado, sujo, talvez com algumas partes podres, necrosadas, sangue misturado com barro e suor. E ele chega para Pilatos e fala assim: deixa eu sepultar o corpo. E Pilatos fala: pode levar. E ele pega. E eu fico olhando para esse momento, pensando no que nós estamos fazendo aqui. Eu fico pensando neles enrolando Jesus e levando para o sepulcro. Só que entenda, a tradição dos judeus, o corpo tinha que estar limpo, perfumado e cheiroso. Eu fico imaginando eles pegando os aloés, as esponjas e limpando as feridas, e tirando a terra, e tirando o suor, e limpando o corpo de Jesus, e restaurando ali, para que ele tivesse uma sepultura digna. Mas entenda, eu não estou dando a ênfase nisso, mas acontece que a igreja hoje, ela está como o corpo de Jesus, porque a Bíblia diz que ela só vai ser restaurada por completa, imaculada, sem manchas, sem rugas, quando Cristo vier buscá-la. Até esse momento, ela está num processo. E o que isso significa? Significa que a maior parte dos que estão tocados por Jesus olham o corpo destruído. Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês agora. Tem adultério na igreja, sim ou não? Tem corrupção na igreja, sim ou não? Tem vício no meio dos jovens na igreja, sim ou não? Os jovens transam com as namoradas antes do casamento, sim ou não? Sim ou não? Os adultos, os homens e as mulheres, eles consomem pornografia, sim ou não? O nome de Jesus é escandalizado dentro das igrejas, sim ou não? Sim ou não? O sistema fere as pessoas, sim ou não? E nessa igreja, a maior parte dos discípulos que foram tocados por Jesus, que são milagres das curas de Jesus, que são milagres da libertação de Jesus, não querem pôr a mão na igreja. Sabe por quê? Porque fede. Ninguém quer a parte chata. As pessoas querem o holofote. As pessoas querem a parte boa. As pessoas não querem os atendimentos na madrugada. As pessoas não querem acompanhar aqueles jovens que tentam se cortar, porque eles acham que essa é a saída. As pessoas acham mais fácil falar assim: ah, o fulano fez isso, por isso eu não estou mais na igreja. Ah, o fulano fez aquilo, por isso eu não vou fazer mais nada. Deixa eles se virarem lá. Eu não vou na igreja porque eu vou adorar Jesus de casa. E aí começa a fazer como Lucas relata. E aquelas mulheres que choraram no túmulo de Jesus, quando o corpo não estava mais lá, foram as mesmas que começaram a ver o corpo se dilacerando de longe. E eu fico perguntando essa hora, Luizinho, onde estava Zaqueu? Onde estava Maria, Marta? Onde estavam os discípulos?
Aonde estava o cego de Jericó? Aonde estavam aquelas multidões que foram alimentadas pelos pãezinhos e pelos peixinhos? Onde? Onde estava Lázaro? Onde está a igreja hoje? A maior parte olhando para o próprio umbigo, com as pessoas sendo destruídas, engolidas pelo medo, engolidas pelo sistema, dando desculpas disso e daquilo, mas na verdade eles só querem alguém para falar assim: a minha ferida está podre, está com pus, mas eu preciso que alguém me ajude, porque eu não consigo resolver isso sozinho. Aquele corpo destruído de Jesus era o que seria glorificado. Aquele corpo de Jesus era o que seria ressuscitado. E os discípulos sabiam. Os discípulos sabiam disso. E não fizeram nada. E é essa igreja que várias partes fede, que tem escândalos, que tem adultério, que tem vícios, que tem corrupção, que tem troca de favores, que tem acordos políticos, que envergonham o nome de Jesus. É esse corpo, é essa igreja que Jesus vai glorificar. Mas a nossa parte humana, nós precisamos fazer. A nossa parte humana, nós precisamos fazer. Nós vamos ter que colocar as mãos nas feridas. Nós vamos ter que tirar o pulso. Nós vamos ter que tratar a infecção. Entenda isso. Somos leprosos até que Jesus toca as nossas vidas. Todos nós. Todos nós. E é por isso que eu perguntei no início: até onde você está disposto a ir por Jesus? O que você está disposto a fazer? Qual é você no meio dos 10 leprosos? Qual tem sido a sua ação? Qual tem sido a sua postura diante da igreja, diante do corpo? Entenda, mesmo aquele corpo destruído, mesmo ninguém querendo aquele corpo, aquele foi o corpo glorificado. Aquele foi o corpo ressuscitado. As pessoas podem falar da igreja, é verdade. Mas talvez, se tivéssemos mais José de Arimateias aqui, os discípulos ocultos, que outrora tinham medo, mas hoje mostram a cara e falam assim: eu quero o corpo de Jesus. Sabe? Aquelas pessoas que, vixe, pastor, você não sabe quem está indo na sua igreja. É problema, hein? É bucha. Não tem problema. Faz parte do corpo, vai ser tratado, vai ser restaurado e vai ser glorificado em nome de Jesus. Pastor, aquele cara é problema. Fala, Sérgio, aquele lá dá muito problema. Tá bom.
ferida fede? Fede muito. Chega a espantar quem está do lado. Então a gente vai tratar. Então a gente vai cuidar. Então a gente vai restaurar. Por quê? Porque é essa igreja que Jesus vai vir buscar. Responda você, qual é a diferença de um leproso para o outro antes do toque de Jesus? Qual é a diferença? Se não uma atitude no coração. Pera. Eu estou curado. Eu vou voltar. Entenda isso, eu vou voltar. E essa pergunta de Jesus, ela acontece hoje para mim, para você. Quantos que entregaram a vida para Jesus no mesmo dia ou na mesma época que você? Ontem acredito que umas 9 ou 10 pessoas entregaram a vida para Jesus. Talvez no seu dia tinha menos, tinha mais. A grande questão é: aonde estão os outros? Onde estão os outros 9? Para onde eles foram? Sabe, queridos, eu sonho com uma igreja que não faz questão de esconder a podridão, mas que expõe a ferida para que ela seja tratada e curada. Eu já falei isso para alguns de vocês. Eu me lembro quando eu me converti, um leproso, como outro qualquer. Eu me lembro que eu estava tão feliz. E eu cheguei na igreja na qual eu congregava, para os líderes ali, que não eram muitos, falei assim: olha, vocês precisarem de qualquer coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar. E aí alguns cochichos já começaram, sabe? Ó, esse aí tem que tratar uns 6 meses antes de fazer alguma coisa na igreja, viu? Eu me lembro que às vezes eu chegava perto dos jovens: ó, não anda junto porque vai levar você para o mau caminho. Eu me lembro quando eu fui evangelizar uma pessoa e levei ela para a igreja, eu estava tão feliz. Mas assim, as pessoas, elas queriam aquela, mas queriam dar um jeito que eu não estivesse junto. E a minha história nem era tão ruim assim, né, amor? O que eu estou falando para vocês é que todos nós temos uma história. Não estou falando que nós não vamos ter zelo com as coisas de Deus, não é isso. O que eu estou falando é que até que Jesus nos toque, somos todos leprosos. Todos cheiramos mal. Todos temos feridas. Todos temos dificuldades. Todos temos problemas. Mas Jesus, ele começa a levantar os ocultos quando os que estavam em evidência se omitem. Ele começa a levantar os que estão escondidos, quando os que estão em evidência fogem da responsabilidade. Ele pega Nicodemos, aquele que nós citamos alguns domingos atrás, que fala: Senhor, como posso nascer de novo, já sendo grande? Entende? Naquele momento ele estava sendo tratado, mas depois que estava tratado, ele entendeu o seu propósito e foi para cumprir ele. Quantos aqui estão dispostos a ir além por Jesus? Quantos aqui estão dispostos a colocar as mãos nas feridas? Quantos aqui estão dispostos a limpar o corpo? Quantos aqui estão dispostos a escutar?
depois que der problema lá, não vai falar que eu não avisei, hein? Eu passei por isso. Eu lembro a primeira vez que eu fiz a ceia, Éder, sabe? Primeira vez que eu fiz a ceia, o pastor me chamou depois de 3 dias no gabinete dele, e eu todo feliz, né? Nossa, o pastor me chamou para ir no gabinete dele, estava muito feliz. E aí eu sentei na frente dele assim, e aí ele falou assim: olha, nós vamos ter que dar um tempo, porque assim, não foi muito bem visto pela igreja, né? Você fazer o momento da ceia. Aí depois algumas pessoas falaram, o pessoal estava comentando que tinha virado bagunça na casa de Deus. Qualquer um estava pegando o microfone na igreja. Sabe, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu tenho ensinado aqui e tenho procurado pegar os que não sabiam nada para ensinar da forma correta. E aqueles que sabiam alguma coisa, eu estou falando, esquece o que você sabe, começa de novo. A presença precisa ser cultivada no meio da igreja. Só que uma coisa é o pecado escondido, que é o que a maioria das pessoas fazem. Abafa isso, não deixa as pessoas ficarem sabendo disso. Isso apodrece. A outra coisa é, expõe a ferida. Vamos tratar a ferida. Sabe por quê? Tudo que está na luz pertence à cruz de Cristo. Agora o que está oculto, o que está escondido, o que está nas trevas, isso pertence a Satanás e seus demônios. Até onde você está disposto a ir por Jesus? O que você está disposto a fazer por Ele? A falar assim, eu quero o corpo. Hoje, você falar assim, eu quero o corpo de Jesus. Hoje, nos nossos dias, você fala assim, eu sou cristão. As pessoas nem sabem quem você é, e elas já vão falar assim para você, homofóbico. Não, eu sou cristão. Genocida você é. Não, eu sou cristão. Eu amo Jesus. Não, você não é nada disso. Entende? Mas da mesma maneira que aqueles dois poderiam ser linchados, as pessoas tinham acabado de matar Jesus, tinham acabado de crucificar Jesus. Por que não fariam o mesmo com os dois? Mas aí entra a pergunta novamente: até onde você está disposto a ir por Jesus? Até onde você está disposto a ir por Jesus? Até onde você está disposto a amar as pessoas sem negociar os princípios? Até onde você está disposto a cuidar das pessoas sem quebrar os mandamentos do Senhor? Até onde você está disposto a ir? O que você está disposto a fazer? Enquanto o louvor sobe, eu começo a perguntar hoje: onde estão aqueles que foram tocados por Jesus? Onde estão aqueles que foram alcançados por Jesus? Onde estão aqueles que declaram em alta voz, num lugar bom como esse? Fala a verdade, é muito fácil ser crente aqui no culto, não é? Está todo mundo cantando, você vai ser mais um. Se você chorar, tem outro chorando ali, é sossegado. Mas e quando a gente sai? E lá fora? E lá fora? Sabe, eu quero que você entenda, porque mesmo o apóstolo Paulo,
que cita que todos nós, mesmo sendo muitos, formamos um só corpo. Ele é o mesmo que fala em Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que vai vir sobre a noiva, é o mesmo Espírito que vem sobre a igreja, é o mesmo Espírito que vem sobre a sua vida. Por quê? Porque é Ele que conclui a profecia que Ele mesmo liberou pela boca dos profetas lá atrás. É Ele mesmo. Vamos ressignificar agora. Porque mesmo eu não estou colocando a mão no corpo, porque mesmo eu estou achando melhor dar um tempo, porque mesmo eu estou achando melhor não fazer nada, porque mesmo eu acho melhor só escutar, porque mesmo eu acho melhor ver as pessoas olhando para o corpo e se afastando, porque mesmo eu abandonei, porque mesmo eu larguei outrora, por quê? Por quê? Sabe, mas o desejo do meu coração essa noite é que o Senhor levante os discípulos ocultos da casa, que o Senhor levante o José de Arimateia e os Nicodemos, que outrora eram problemas, mas agora vão cumprir o propósito, que outrora eram medrosos, mas agora foram tomados por uma coragem, que outrora eram omissos, mas agora são proativos e eficazes, porque entendem o valor do que está acontecendo. Que venha sobre nós uma unção de ousadia, de intrepidez, que venha sobre nós mesmo uma disposição em colocar a mão na noiva. Nós precisamos ajudar os outros, porque nós somos membros uns dos outros. E se um de nós não está bem, o corpo todo sente dor. E se tem algum doente, o corpo todo está doente. Sabe, que em nome de Jesus você possa se levantar e falar assim: eu vou colocar a mão no corpo, eu vou sarar as feridas da noiva, eu não vou me importar com o mau cheiro, eu não vou me importar com os julgamentos. Entenda que Jesus fez isso. Sabe, eu mesmo era um leproso, você também era, e você sabe disso. Porque a gente fica se achando melhor que os outros, porque a gente fica achando que o outro fede mais que a gente. Mas a partir do toque, a partir da palavra liberada de Jesus, uma vez só, vão e mostrem que estão purificados. Pai, em nome de Jesus, que venha uma unção de compromisso com a tua igreja, com o teu corpo, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que venha a convicção do que fazemos, por que fazemos, como fazemos e para quem fazemos. Deus, em nome de Jesus, que a omissão, Deus, em nome de Jesus, que aqueles que estão vendo de longe possam correr e com o rosto em terra te dar graças, porque foram tocados pelo teu poder.